Boa noite, pessoal. Eu sou professora de Novo Testamento aqui na Faculdade ZEST. Eu dou aula na graduação em Teologia e nos programas de pós-graduação que tem aqui na EST. E oriento também em trabalho final das especializações em Bíblia, né? Então, eu sou de Brasília, mas meus pais são lá do Nordeste, então por isso ter esse sotaque meio misturado. Então, gente, o tema da gente eu sei que o Card estava falando que a gente vai falar de famílias, a gente vai também, mas primeiro eu gostaria de dar esse foco, né, nas mulheres, porque muitas parábolas têm homens como personagens das parábolas, né, e algumas têm as mulheres, e algumas têm a família inteira, por exemplo, aquela parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo, né, tem uma família quase inteira ali. Né? Não tem todo mundo da família, eu acho. Mas a gente vai abordar algumas parábolas, porque, né, 1h30, não dá para abordar muitas parábolas. E antes da gente entrar numa parábola propriamente dita, eu queria que a gente falasse sobre alguns pressupostos para a gente começar, né, a abordar parábolas. Primeiro, assim, os pressupostos sobre a vida das mulheres, como é retratado ali nos evangelhos, né? Então, dizer que a sociedade da época era uma sociedade organizada de forma hierárquica. O que significa isso? Que as pessoas tinham uma importância social de acordo com seu gênero, né, com a sua posição social. E essa organização refletia-se tanto no Estado, né, como na família. Então, por exemplo, se a gente tinha um imperador como o chefe do Estado, o imperador do Império Romano, tá? A gente tinha o pai, né, como chefe de uma casa, de uma família. Quando a gente geralmente fala assim de uma casa ou família no mundo antigo, não é esse núcleo familiar que a gente está acostumado a tratar, né, hoje em dia, que tem o pai, mãe, filhas, filhos, né, morando na casa, e às vezes tem assim uma avó, né, um sobrinho, uma sobrinha, alguma coisa assim. Não é geralmente esse núcleo familiar, ele realmente contém diversas pessoas que moram ou trabalham na casa, né, que estão sob a tutela desse pai, tá? E aí, essa estrutura, então, digamos assim, na importância da família tem o pai, aí os filhos, daí a esposa, né, e as filhas, e daí os funcionários de alta formação, né, se tiver alguma parentela próxima morando, daí também essa parentela, mas daí os funcionários ou escravos que trabalhavam na casa são considerados membros da casa, só que membros, né, inferiores da casa. Então, assim que se organizava a família, e também assim se organizava o Estado. Então, a gente tem o imperador no topo, daí tem aquelas pessoas que servem o imperador, né? Tipo assim, vamos dizer assim, tem a família imperial, né? O imperador, seus filhos, esposa, não sei o quê, e tem aquelas pessoas que servem, tanto o imperador como o Estado, e daí começa a chegar a sociedade propriamente dita, né? Então, vai ter os comerciantes, né? Donos de terra, etc., na pirâmide social, digamos assim. Né? Então, da mesma forma que é organizada a família, é organizada a questão do Estado. Isso é importante para a gente entender o papel das mulheres também, tá? Quando Jesus viveu, e também quando os textos foram compostos, né, porque Jesus vive num tempo, assim, mais ou menos até o ano 30, e os evangelhos são compostos bem depois, né? Então, o mais recente é Marcos, né? Talvez você já tenha aprendido isso em outros lugares. E ele é composto ali, sei lá, bem nos anos 70, e os evangelhos de Lucas, Mateus e João ainda mais para o final do primeiro século, né? Mas mesmo quando a gente pensa nesse período todo de tempo, temos que pensar que todos os textos do Novo Testamento foram compostos sobre a dominação romana, né? Então, não é sobre. E aí isso implica uma série de questões. Porque o que era o Império Romano sobre, por exemplo, a terra da Palestina, né? A terra de Israel? Era um projeto de dominação. Então, o que acontecia? Tinha uma guerra de conquista, aí as terras eram divididas entre funcionários, altos funcionários do Estado romano,
altos funcionários do Estado que eles escolheram para governar ali, que às vezes era um acordo, né, com a elite local, e alguns generais, né, do Império também ganhavam terras. E aí as terras que eram da população, elas são concentradas, então, na mão, né, dessas figuras que são figuras da alta sociedade local, digamos assim. Isso implicava, então, uma série de violências, tanto físicas, né, quanto econômicas, culturais, e para as mulheres também as violências sexuais, porque guerra de conquista sempre tem violência sexual envolvida, para as mulheres, né. Mas as violências econômicas são grandes, porque os impostos que Roma cobrava eram muito altos, e as pessoas não tinham mais suas terras, mas tinham que pagar impostos ainda assim, porque quando trabalhavam, ganhavam um pedacinho da produção, e sobre esse pedacinho da produção ainda tinham que pagar impostos. Então sobrava muito pouco para quem trabalhava e também sobrava muito pouco para quem ainda tinha um pedacinho de terra, né, que plantava e colhia e tal, ainda tinha também que pagar impostos. Cada tipo populacional tinha impostos próprios, então tinha imposto que valia para todo mundo, imposto que valia para a partir de uma determinada idade, para donos de terra, para comerciantes, para usar as estradas, para vender na feira também tinha imposto, então tinha um monte de coisas e isso era uma exploração econômica que a população lá sofria, né? E além disso, a entrada do Império Romano também causa uma violência do nível cultural, no sentido de que eles mudam a estrutura da sociedade, né? Por exemplo, na sociedade de Israel existiam escravos e escravas, mas não é a mesma organização da sociedade romana, porque o escravo na terra de Israel, o escravo israelita de um outro israelita, ele poderia ser libertado a cada 7 anos, né? As dívidas eram canceladas também a cada 50 anos, e as pessoas não podiam sofrer violências corporais, né? Violências físicas, e isso não era verdade para a escravidão do Império Romano, e ela era exercida então na terra de Israel, tá? E então, os textos que a gente vai abordar, e aí evangelhos, ou dentro dos evangelhos, as parábolas, refletem essas situações que as pessoas conviviam, a falta de terra, né, a falta de dinheiro, a opressão do império, as violências que sofriam, né, e eles colocam uma proposta diferenciada, que é a proposta do movimento de Jesus, né. Ainda que o texto traga essa proposta diferenciada, uma proposta mais igualitária, né, entre a população, com menos hierarquia, sem hierarquias, podemos dizer, né, também, os textos são compostos ainda numa sociedade que o foco é o homem, né, então, às vezes, para a gente entender o papel das mulheres no texto, a gente tem que contar com uma certa, digamos assim, a gente abrir nossos olhos para certos jeitos que a gente carrega de interpretar o texto, digamos assim. Então, a gente está acostumado a ver o texto sempre de um determinado jeito, e esse jeito, às vezes, não mostra toda a situação da mulher, seja ela uma situação de violência, seja ela uma situação de protagonismo, a gente, às vezes, não consegue enxergar, porque também a nossa sociedade, durante muito tempo, e agora isso começa a mudar um pouquinho, o foco era o homem, né? Então, as mulheres ficavam com serviços, tipos de trabalhos diferenciados lá naquela sociedade, e um pouco aqui também, e também o espaço era dividido por gênero, né? Então, tipo assim, as mulheres tinham uma vivência maior no espaço doméstico do que no espaço público, e os homens tinham uma grande vivência no espaço público. Se a gente está falando de uma propriedade rural, a mulher trabalha na roça junto com o homem, mas ela vende menos, né, do que é menos comum ela vender o produto da terra do que os homens. Mas ela é responsável por determinadas coisas da casa. Então, preparar as refeições, provavelmente é só as mulheres que preparam. Cuidar daquela hortinha perto da casa lá, que tem as hortaliças, os temperos, não sei o quê, as ervas medicinais também era responsabilidade da mulher. Cuidar de animais pequenos, das crianças, tudo isso era responsabilidade das mulheres, né? Só que quando os textos dos evangelhos são compostos, por causa dessas violências, as pessoas migram muito para a cidade. Então, assim, vamos dizer assim, que a maioria dos textos, embora tenha essa cultura campesina refletida no texto, é um texto para a cidade. E ali a gente tem uma concentração populacional, né, diferenciada, né? E quando a gente aborda eles, também tem que pensar que o texto é diferente, né,
A cultura daquela sociedade é diferente da cultura da nossa sociedade, também pensando nas mulheres. As mulheres eram tratadas de forma diferenciada, tá? Outras questões que a gente precisa falar, para daí entrar nas parábolas. Primeiro é que entender que os evangelhos são histórias que têm contexto. Então, cada evangelho, ele é escrito por um tipo de gente que vai receber esse evangelho. Então, ele está tratando das questões que estão fazendo sentido para aquela comunidade que recebe, né? Então, se aquela comunidade está sofrendo perseguição de outros grupos judeus que não são os grupos cristãos, isso vai estar refletido no texto. Se está rolando uma guerra, ou acabou de rolar uma guerra, também isso vai estar refletido no texto, né? E essa cultura, que é a cultura da Palestina, da região de Israel, ou da região em que Paulo transita também, ela é muito distante da nossa cultura hoje, né? Tem muitas coisas diferenciadas, e as coisas mudavam com muito menos frequência. Então, a gente às vezes fala que um determinado costume durava, assim, milênios, entendeu? Eles faziam um tipo de queijo do mesmo jeito por milênios, porque não mudou a tecnologia, né? Eles escreviam de um determinado jeito por centenas de anos, porque não mudava a tecnologia, né? Então, a mudança tecnológica, tipo assim, os artefatos que eles produziam, né, as ferramentas, elas vão melhorando, mas as mudanças não são rápidas como hoje, né? Então as coisas demoravam, a gente precisa levar isso em consideração também. E quando a gente pensa que assim, se o próprio evangelho tem seu contexto, a parábola dentro do evangelho também tem contexto, né? Então, por exemplo, às vezes eu pego a mesma parábola, ela é contada nos 3 evangelhos sinóticos, em cada lugar, em cada um dos textos, ela tem uma nuance diferente. Porque o evangelista, que quando escreveu o texto, estava falando de um assunto, às vezes, diferente, né? Então, por exemplo, a parábola, que a gente vai olhar para ela, a parábola do grão de mostarda. Ela é contada nos 3 evangelhos, mas do jeito que é contada em Marcos, é diferente do jeito que é contada em Lucas. O contexto da parábola lá em Marcos é o contexto de falar, ensinar sobre o reino de Deus para as pessoas que, né, estão seguindo Jesus pelo caminho ali, né, ou se ajuntam, né, para ouvir de Jesus. E no Evangelho de Lucas não é bem isso, né, depois a gente vai dar uma olhada. Então, também a gente precisa considerar isso. Então, a parábola ela não pode ser lida sozinha. A gente tem que entender o que está ao redor dela, né, o que está acontecendo na história, para a gente poder entender o que está significando a parábola para aquela história, sabe? Então, e qual é essa função? Talvez o pastor Emílio já tenha falado isso para vocês, né? Então, as parábolas, elas são ensino, mas elas são um pouco mais que ensino. Então, elas têm uma questão de orientar a vida das pessoas, entendeu? Então, tipo assim, ela não é etérea. As pessoas estão querendo saber o que vai acontecer, como é que vai se dar, né? Principalmente o cristianismo, assim, ali no começo, eles estavam muito preocupados com a questão do fim, né, do fim dos tempos, do retorno de Jesus, né, essas questões. E as parábolas, como estão nos evangelhos, ajudam as pessoas a entender isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for olhar para as parábolas que eu vou colocar aqui, é que elas têm essa função, né, de explicar para as pessoas, de dar o exemplo para as pessoas, de como vão ser as coisas no reino de Deus, no futuro, ou engajar as pessoas para o reino de Deus, que é vivido no presente, porque isso também faz sentido ali, tá? As parábolas, elas não são soltas na cultura religiosa. Então, as parábolas, elas fazem memória de questões religiosas. Então, se a gente está falando de um pessoal, por exemplo, Jesus, quando andou, ele andou no meio da população judaica. As pessoas que andavam com ele eram judeus. Jesus era judeu, né? Então, eles tinham memórias de tradições do judaísmo. Então, tradições de tanto personagens importantes, né, como situações importantes e algumas denúncias ou esperanças proféticas que são referenciadas nas parábolas, tanto pelo tipo de ação, como pelo tipo de situação, como por personagens, entendeu? Então, essas questões são colocadas nas parábolas de uma forma que as pessoas que recebem as parábolas também vão lembrar disso, né? Então, também a gente pode olhar quando estiver olhando para uma parábola com mais calma.
E as parábolas têm sempre uma crítica, um pouco de crítica da estrutura social e de como a sociedade, como as pessoas viviam em sociedade naquela época. Porque o reino de Deus é uma transformação ética, né? O reino de Deus hoje, como a gente tenta viver, por exemplo, também é uma transformação ética, né? Quando a gente se aproxima da vida de Jesus e entende melhor os ensinamentos de Jesus, a gente modifica a vida da gente de uma forma ética. Então a gente tem uma preocupação maior com o irmão, com a irmã, uma preocupação em viver comunitariamente, né? Uma preocupação em amparar socialmente as pessoas que estão passando por necessidades, e isso é uma transformação ética, né? E aí, por isso também as parábolas têm muita crítica a respeito dessa sociedade, tá? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Jesus está ensinando as pessoas a viver. E para ensinar as pessoas a viver de acordo com a ética do reino de Deus, precisa que essas pessoas, então, se transformem eticamente e entendam quais são as críticas que o reino de Deus tem que colocar para a sociedade. Próxima. Aí eu queria que a gente entendesse uma questão muito cara para as parábolas, todas, que é a questão das relações das pessoas, né? Então, se eu falei já que as pessoas perderam suas terras, elas estão em dívida porque os impostos são muito altos, e se elas ficam devendo imposto, depois o Império Romano vem violentamente sobre elas, às vezes com morte, né? Passaram por um empobrecimento muito grande depois do domínio romano. Então, tem muitos cismas sociais. O que eu quero dizer com isso? Grupos sociais que se agrupam, né? Grupos que se agrupam. Ficou ruim, mas pessoas que se agrupam para tentar dar soluções para as situações que estão vivendo. Então, alguns grupos fazem isso, os cristãos estão fazendo isso também, os cristãos e as cristãs. E o movimento de Jesus dá uma resposta para essa questão social e religiosa, né? Jesus tem um jeito de olhar para as tradições do Antigo Testamento e uma proposta de vida. Então, isso também se relaciona com como as pessoas estão se relacionando socialmente, né? A estrutura de relação social do Império Romano era diferente da estrutura social anterior, né, do povo de Israel antes da dominação romana. Então, se a gente tinha muitas pessoas que tinham terra, outros que trabalhavam, né, outros que estavam ali vendendo sua força de trabalho em troca de mercadorias, essas coisas, a gente tem na dominação romana a imposição de um tipo de relação, que é essa relação que eu estou mostrando com esse monte de setinha aqui no canto do slide, tá? Então, a relação imposta pelo Império Romano é uma relação que a gente chama de patronato e clientelismo. Como é que funciona? Desde o imperador até o escravo mais pobre, as pessoas se relacionam entre as diferentes camadas sociais através da troca de favores. Então, quem é mais alto socialmente entrega favores para quem está mais abaixo, e essa pessoa de baixo entrega honra e serviço, né? Então, serve aquela pessoa de cima. Quem favorece o outro e quem recebe a honra e serviço é o patrão. E quem doa, né, a honra e o serviço em troca de favores para ter uma certa segurança social é o cliente. E isso é uma escada. Então, tipo assim, eu tenho um patrão e esse patrão tem um cliente. Esse cliente aqui, ele é patrão do próximo cliente, entendeu? Então, isso vai se colocando ao longo de toda a sociedade, então, desde lá do imperador até o último escravo. E a consequência social disso é que as pessoas congelam socialmente. Então, não tem mudança social. Então, a pessoa trabalha, não consegue mudar a sua situação social, melhorar de vida, né? Porque ela está presa também nesse sistema. E ainda que ela melhore um pouco, ela deve questões para o seu patrão. Então, ela fica subordinada socialmente àquele patrão. O patrão nunca deixa de ser patrão, né? Vai ser para sempre patrão, mesmo que eu consiga, por acaso, melhorar de vida, tá? Então, a Pax Romana é um sistema de imposição, digamos assim, imposição militar da organização social, de tal forma que as pessoas não consigam se rebelar, né? E quando se rebelam, aí Roma vai lá com o exército e destrói aquele grupo rebelde, né? E aí as pessoas têm certa paz. É paz com medo, mas é paz, né? Digamos assim. Elas têm menos violência de outros grupos que não são o Império Romano. Então, quem manda é o Império Romano, as pessoas têm medo do Império,
Aí tem menos medo de outras questões que se colocam, porque o Império Romano patrulha, né, constrói as estradas e etc., mas tem essa exploração. Isso faz parte de tudo que a gente vai ver nas parábolas, a gente precisa, sim, passar por isso. Eu entendo que existem dois tipos de parábola. As parábolas que tiram sua força da evidência, então, tipo assim, a ovelha perdida, a parábola do semeador, a parábola da dracma perdida, né? E tem outros que contam situações inusitadas, né, ou insólitas. Então, tipo assim, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, né? A parábola do administrador que é infiel, né? E outras parábolas que a gente vai encontrando, a parábola dos talentos, todas essas são situações que são estranhas, são situações insólitas. A força dela não está tanto na evidência de uma questão, mas na situação que é diferenciada. E essa situação ou evidência são diferenciadas porque elas estão fazendo alguma forma de crítica social. Então, também a gente vai ver. Por exemplo, hoje a gente vai olhar primeiro para duas parábolas. A gente vai dar um foco no Evangelho de Lucas, tá? Para a gente discutir. E vamos trabalhar a parábola do grão de mostarda, embora não tenha mulheres ali, e a parábola do fermento, tá? E essas duas parábolas estão no capítulo 13 de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 13, ela começa no verso 18, tá? Mas eu vou ler um pouquinho antes, para a gente entender o que estava acontecendo. Olha só, vou começar do 10. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de maneira nenhuma. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela ficou, imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Lembra que é sábado, tá? O chefe da sinagoga, indignado por ter Jesus curado num sábado, disse à multidão: existem 6 dias para que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. Porém, Jesus respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino dos céus. É semelhante ao fermento que a mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E Jesus passava pelas cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus fez uma cura na sinagoga, teve uma controvérsia ali com o chefe da sinagoga, né? E aí ele precisou contar uma parábola sobre o reino de Deus para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Quando a gente está trabalhando aqui na parábola do grão de mostarda, veja assim, o homem plantou na sua horta, já está estranho aqui, porque em geral os homens não plantavam horta, quem plantava horta eram as mulheres, tá? E cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Eu não sei vocês, mas vocês já viram um pé de mostarda? No máximo, um pé de mostarda é um arbusto grande, ele não vai ser uma árvore. Então tem uma coisa estranha nessa parábola aqui que chama a atenção. Por que o grão de mostarda vira uma árvore? O grão de mostarda é uma das menores sementes que eles conheciam de produção, né? Então, existem sementes menores que o grão de mostarda? Sim. Mas que produziam coisas que eles conheciam, essa talvez era a menor semente que existia, né? E a ideia da árvore é importante para essa parábola, porque ela remete a uma ideia profética do Antigo Testamento, em que a nação de Israel
é comparada a uma árvore que acolhe os pássaros. Então, a árvore é Israel e os pássaros são as populações das outras nações que se convertem a Deus, né? E aí vão se aninhar na árvore que é Israel para aprender, né, e andar com Israel. Então, quando a gente lê essa parábola, a gente está olhando um pouco para essa tradição, tá? Por isso que ela é importante. E a parábola do fermento, ela é quase paralela. E a do fermento aí, sim, tem uma mulher, né? Então, a parábola do fermento diz assim: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou, mas não é misturou a palavra boa para aqui. A tradução do grego é melhor, escondeu, tá? Escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. 3 medidas de farinha, você tem ideia de quanto é? E quando a gente vai fazer pão em casa, a gente faz com alguns quilos de farinha, né? Mas a gente não faz em casa pão, ainda pensa na mulher em casa amassando pão com a mão, né? 40 quilos de farinha. Entendeu? Então, três medidas de farinha aqui é equivalente assim, a uns 60 quilos, digamos. Entendeu? Então, é trigo pra caramba. E aí, o que significa você levedar um tanto de trigo desse? Que você vai ter que distribuir, porque você não vai fazer pão para todo mundo. Tipo, a família não dá conta desse pão, né? Ele estraga, pão estraga. Então, uma coisa importante dessa parábola, que todas as 2 parábolas estão falando do reino de Deus como um negócio que é surpreendente, né? Que acontece de uma forma que a gente não explica muito bem. Então, é uma árvore que cresce, que a gente tem pouca influência sobre isso depois que a semente está plantada, né? E o fermento, que fermenta toda uma quantidade enorme de farinha, e que a gente também não tem, depois que você coloca o fermento lá, ele fermenta, não tem o que a gente possa fazer, né? Então, como assim, o reino de Deus tem uma coisa que não está nas nossas mãos, mas tem coisa que está nas nossas mãos, né? Então, é dizer assim, precisa plantar, precisa botar o fermento, né? Precisa entender que o final da plantação, da esperança que a gente traz, é que Israel traga, né, essa memória religiosa que eles trazem para as 2 parábolas, tá? De que Israel vai ser a grande nação que vai acolher as outras nações, porque elas vão se converter a Deus. É uma esperança de fim de tempo, entendeu? Que Jesus relembra quando ele conta essas parábolas para as pessoas, que são judias, tá? Lembra? E aí, na parábola do fermento, tem uma outra coisa, que implica a partilha daquilo ali. Porque uma família não dá conta desse tanto de pão. Mesmo que seja uma família estendida, tá? É muito pão. Então, provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali. Algum festejo, né? Ou alguém está produzindo para outro que está precisando, alguma questão assim. E quando a gente fala das 3 medidas de farinha, a gente também rememora alguns textos do Antigo Testamento, tá? Em que 3 medidas de farinha vão se repetindo. E esses textos falam de festa, de recepção das pessoas, por isso que eu estou dizendo que tem a ver com a partilha, tá? Então, quando a gente olha para procura, né, esse termo, 3 medidas, e olha para o Antigo Testamento, são lugares em que as pessoas estão recebendo outras pessoas na casa para compartilhar o pão, ou preparando uma festa, né? Então, esse exagerado de farinha aí é porque tem festa, é porque tem partilha, tá? Porque a memória religiosa leva a gente para esse lugar. Então, muitas vezes a gente pensa que olha para essas 2 parábolas e pensa só na ideia do crescimento do reino. Não é só isso. Pode ser, é isso também, mas não é só isso, entendeu? O reino cresce a partir das coisas pequenas que a gente vai fazendo, né? E aí alguma coisa que a gente não tem exato controle sobre isso, digamos, é coisa do agir de Deus ou da criação de Deus, né? Mas tem coisa que a gente precisa fazer. Então, um pouco dessa lição, né? O reino cresce de forma espantosa. Cresce para chegar num Israel, que é a esperança que a gente quer, né? Que o pessoal tinha. Cresce porque também tem partilha, tá? Então, essas 2 parábolas estão colocadas em paralelo, e por isso eu estou falando, né? Uma parábola delas tem mulher, uma delas tem mulher, né? E o protagonismo da mulher é esse, né? Preparar a partilha ali, que é uma questão muito importante para o reino de Deus, a questão da partilha. Então, o reino de Deus tem a ver
com a esperança, né, do fim dos tempos, de que Israel vai ser essa grande nação que acolhe as outras e são devotas, né, devota a Deus. E tem a esperança, né, de que vai existir a partilha no aqui e agora, para que o reino de Deus se faça. Então, são 2 lugares em que a gente está trabalhando no reino de Deus, a partir de 2 parábolas que são mais ou menos, né, têm a mesma estrutura, mas que remetem a coisas diferenciadas que a gente precisa juntar por causa da questão da memória religiosa. Porque sempre tem uma questão assim, a parábola vai contar um negócio corriqueiro, mas vai inserir uma chave, né, para a gente prestar atenção em alguma coisa. Ela é tudo da parábola? Não. Então, a parábola é sobre o crescimento do reino também. Mas é sobre essa esperança, né, que ele está remetendo pela memória religiosa. Por quê? Porque as pessoas tinham, pensa bem, assim, a memória religiosa era uma questão muito forte para aquele povo. Porque as tradições religiosas eram passadas de forma oral. Tinha escrito? Tinha. Não é isso que eu estou querendo dizer. Existia escrito. Mas as pessoas a maioria das pessoas não sabia ler, né? Então, ou alguém lia, ou alguém estudava e passava adiante a interpretação dessas parábolas, ou, né, das histórias, ou a própria história, né? Então, isso quando a gente fala, porque isso não é tão forte na nossa sociedade, né? Mas quando a gente fala num elemento que remete à memória cultural, isso é facilmente conectado para as culturas de memória oral, né? De tradição oral. Então, é uma questão. As parábolas foram contadas, é tradição oral. Depois elas vão parar nos evangelhos, mais para frente, né? Mas elas foram contadas. E aí elas vão passando como tradição oral até que alguém fixa no evangelho lá na frente, né? E aí, quando ela é contada de forma oral, ela é contada para um povo que está acostumado a receber as coisas de forma oral, entendeu? Então, assim, é sempre olhar para a parábola com... Tem uma coisa do cotidiano, mas não se fecha naquele cotidiano, entendeu? Tem que remeter a alguma outra coisa, entendeu? É tipo assim, por que a parábola do fermento você pode associar, né? Tipo assim, a expansão do reino ao mundo. Digamos que a farinha é o mundo. Mas a farinha é um tanto absurdo de farinha, né? Então não é o comum do dia a dia fazer pão com esse tanto de farinha. Aí você tem que prestar atenção nisso. Ah, tá, são 3 medidas. Onde que fala de 3 medidas? Lá nas 3 medidas, toda vez que referencia as 3 medidas de farinha, está acontecendo de alguém ser acolhedor na casa, de dividir, né, de se preparar para uma festa, ou alguma questão nesse sentido. Então, é dividir o que tem e ser acolhedor, né, ser hospitaleiro, que é um valor religioso para o povo de Israel, né, a hospitalidade. Então, isso aqui também tem a ver, o reino de Deus tem a ver com essa questão da divisão e da partilha e da hospitalidade, porque ser hospitaleiro também é partilha. Né? Que a parábola tem esse contexto da pobreza pela exploração, né, do povo, pela exploração do império. E qual é o remédio, qual é a proposta do reino? É a partilha. Né? A gente partilhar tudo que a gente tem, a gente consegue sobreviver melhor junto, né? Juntos e juntas. Vamos andando em comunhão. Né? A outra questão é que... a gente tem que fazer a diferença entre a parábola e a alegoria. Existem as 2 coisas no nosso texto bíblico, entendeu? Então, por exemplo, a do grão de mostarda é alegoria, a do fermento é parábola, a do fermento é parábola também. Mas quando eu falo daquela parábola do semeador, aí não é parábola. Embora a gente chame de parábola, aquilo ali é alegoria, porque tem uma explicação, né? Tem uma explicação que diz, o semeador é... tal coisa, a semente é a palavra, o campo é não sei o quê, esse outro campo é não sei o quê, né? E aí vai associando as questões a outras questões do dia a dia. A parábola não... Exato, o Emílio exatamente explicou essas diferenças também. Vai estar no vídeo aí, que ele vai postar. Então, por exemplo, isso aqui é parábola mesmo. Eu tenho que entender a relação e a relação das coisas dentro da história da parábola e pensar em que coisa, como se remete ao reino. Mas eu não posso dizer, olha, a farinha é o mundo, entendeu? A não ser que isso remeta a alguma outra memória religiosa, entendeu? Então, tipo assim, o fermento o fermento se espalha porque é o espírito. Não sei, porque isso não está dito na parábola.
Eu, na minha interpretação, posso fazer uma alegoria? Eu posso, mas quando eu vou estudar a parábola, eu tenho que tentar entender ela primeiro. Depois fazer a alegoria, se for o caso, entendeu? Então, o que a parábola está querendo dizer? Essas duas parábolas em paralelo estão querendo dizer. O reino tem esperança e tem partilha. São dois componentes do reino. Por que Jesus está falando de esperança e partilha? Porque a mulher que foi curada na sinagoga, entendeu? Teve uma mulher que foi curada na sinagoga e o pessoal reclamou e não queriam que acontecesse. Olha, o reino tem outra ética, gente. A gente não pode deixar as pessoas sofrendo, precisa partilhar. Né? Não importa o dia. E a gente tem esperança. Então, o reino não é só no futuro, é no futuro e aqui. O que a gente faz aqui? É tipo isso que Jesus está dizendo. Aconteceu alguma coisa e ele está ensinando isso na sequência. Então, precisa entender o contexto da parábola para entender a parábola. Em Gênesis 18 fala, quando Abraão recebe a visita dos anjos ali, do Senhor, ele fala também para os empregados prepararem 3 medidas de farinha. É um dos Tem três. alguma relação assim já no Antigo Testamento com essa questão dessas medidas que acaba sendo também mencionado no Novo Testamento? Isso, é essa memória mesmo. Então, por que Abraão manda fazer farinha? Manda fazer pão, né? Preparar a farinha para o pão. Porque tem hóspede. Vai ter partilha de pão, né? Tá. Porque ele vai recebendo bem aquelas pessoas que estão precisando ser recebidas, né? Ele não tem ideia ainda que é anjo, né? Sim. Mas ele vai receber aquelas pessoas. São pessoas que estão passando, precisam de acolhida, eu vou dar essa acolhida, porque é uma ética religiosa, né? Tá. E quando a gente vê 3 medidas de farinha, eu já olho para trás e assim, peraí, muito grande essas medidas, tem alguma coisa, onde está isso? Né? Aí eu vou atrás, tem outros textos, tá? Não, esse não é o único texto. Eu sei. Tem 3 ou 4 textos aí em que se fala das 3 medidas de farinha e que corresponde tanto a maior parte das vezes é essa questão da hospitalidade, né? E a hospitalidade envolve você dividir aquilo que você tem com a pessoa que chega, né? Por isso que eu estou falando de partilha, né? Então, porque a mulher precisava ser curada, a partilha que Jesus podia fazer com ela era curá-la do mal, né? E aí não tinha tempo. Para ele ser hospitaleiro com a mulher, ele tinha que curar ela, né? Então é isso que um pouco Jesus está explicando com essas parábolas aqui. Vamos na próxima. Então, aí tem as parábolas que estão em Lucas 15. E aí essas parábolas têm muitas questões, né? Porque daí a gente tem 3 parábolas que vão falar de alguma coisa que se perdeu, alguma coisa ou alguém, que foi achada, ou que, né, se deu por achado, e que tem uma festa, nas 3, né? Então a gente tem o pastor que encontra a ovelha perdida. Vamos rememorar essa parábola. Eu vou ler ela aqui. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus contou essa parábola. Aí tem a parábola, né? Qual é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixará as 99 no deserto, e irá atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando tiver encontrado, ele a põe sobre os ombros, cheio de alegria, e ele entra em casa e reúne seus amigos e vizinhos. Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo o seguinte, assim será a alegria no céu por uma pessoa pecadora que se converter, mais do que por 99 justos que não necessitam conversão. Aí, na sequência, vem a parábola da dracma, que a gente chama da dracma. Eu até mudei o nome da parábola, porque eu não gosto de dizer que essa pessoa que não tem ação Tá joia, Valdir? As pessoas que não têm ação são os personagens principais da parábola, né? Então eu coloquei aqui a parábola do pastor que encontra a sua ovelha e a parábola da mulher que encontra a dracma perdida. Vou ler. Então, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada e varre cuidadosamente a casa até encontrá-la? E quando a tiver encontrado, reúne suas amigas e vizinhas. Alegrai-vos comigo, pois encontrei a dracma que havia perdido. Digo-vos que da mesma forma haverá alegria entre os anjos de Deus
por uma pessoa pecadora que se converte. Tá vendo que é bem paralela essas duas também, né? E aí tem uma grandona, que é a parábola, que eu não vou ler toda, né? Vamos só rememorar a história, senão a gente demora muito aqui, que é a parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Aí quando a gente vê o título da parábola, que nem é né, original, a gente entende que só um filho tem problemas, mas quando a gente termina de ler a parábola, a gente entende que os dois filhos são um problema, né? E que aí a gente tem um pai que está festejando o retorno de um que ele estava achado perdido ou morto, e que descobriu o problema com o outro, né? E que também está tentando resolver isso para que ele também entre na festa, né? Compõe a família na festa. Então, o filho mais novo perde a sua parte da herança. E não era tão... Às vezes a gente ouve por aí que é incomum, que era como se o filho estivesse desejando a morte do pai. Já ouvi isso muitas vezes em sermão. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Porque não é incomum que os filhos pedissem a seus pais parte da sua herança, a parte que lhes cabia da herança. Né? Por alguma questão. Casou, quer ir para outra terra, né? Tem várias questões que podiam fazer isso acontecer. Não significa que o filho não gostava do pai. Mas significa que o pai é legal, porque ele podia dizer não, entendeu? O pai é bom com aquele rapaz mais novo, e ele divide 1/3 dele, né? Porque o filho mais velho ganha 2 vezes a parte do filho mais novo. É assim a legislação. Então ele dá 1/3 das suas posses para aquele filho mais novo, e ele gasta dissolutamente até que ele fica com fome, se descobre numa situação muito deplorável para um judeu, né? Que é cuidando de porco e com fome, né? E aí, eu vou voltar para casa do meu pai. Queria que a gente prestasse atenção numa coisa. A fala, né? Ele pensa, eu vou falar assim. Pequei contra o Senhor e contra ti, tarará, tarará, tarará. Aí quando ele chega, ele fala exatamente isso, né? Parece assim, ele já planejou o dito para parecer religioso para o pai. Que aparentemente esse pai era bem religioso, né? E aí, quando ele chega, o pai se alegra. Ele podia ficar muito zangado também, isso mostra assim que é um pai diferenciado, né? Ele podia ficar muito zangado porque o filho gastou tudo e está vindo de novo atrás de ser sustentado por ele. Mas ele não fica triste, nem fica zangado, ele fica feliz porque o filho retorna, né? E o outro fica zangado daí. Então ele fica feliz e quer restaurar ao filho toda a condição de filho, né? E o outro fica infeliz, né? Porque se vê numa situação muito estranha, porque ele ia herdar tudo que o pai tem agora, e agora o filho outro voltou e o pai está gastando as coisas dele com aquele outro filho, que ele tem uma rusga, provavelmente, né? Então, essa parábola tem muitas questões. A gente vai olhar para ela ao final, porque é como se fosse assim, Lucas está desenhando coisas para a gente ir entendendo, né? Então, vamos voltar para a primeira parábola. Entenderam que tem uma história aí que envolve as 3 parábolas, né? Que ele vai acrescentando coisas nas parábolas que nem fez na primeira parábola, né? Na primeira parte que a gente viu aqui. Na parábola do pastor que encontra a ovelha perdida, a gente tem uma situação. Então, a gente tem um pastor que tem um rebanho, não é muito pequeno, mas também não é um rebanho enorme. Ele dá falta de uma ovelha e ele não larga as ovelhas no deserto. Não diz isso a parábola. Ele diz que deixa as ovelhas, obviamente que ele não vai deixar as ovelhas para se perderem, para serem comidas pelos lobos, né? Que ele é o pastor. E vai atrás da que se perdeu. Por quê? 1% às vezes do dinheiro que se obtém para aquele pessoal que estava pobre, sem terra, pagando imposto, é o suficiente para um dia, 2 dias, uma semana de vida. É não ter um tempo, não ter a ovelha, é não ter um tempo de vida que ele vai precisar, né, de insumos que ele vai precisar para a vida depois. Me entendem um pouco isso? Então, assim, qualquer coisinha que as pessoas perdiam, seja um pedacinho de terra, seja uma plantação que morreu, seja, né, um pedaço da plantação que deu um problema, não germinou, seja a moeda que a mulher vai perder na próxima. Um pedacinho de coisa que a pessoa perde significa, às vezes, um tempo de insumos que ela não vai ter, e ela sabe que não vai ter, né? Então, ou ela vai ficar em dívida, ou ela não vai ter para viver. Digamos que essa era a situação geral da população no tempo de Jesus, tá?
E aí, quando a gente pensa no próprio pastor, e aí pensando que Lucas está escrevendo para a cidade, tá? A imagem do pastor já não é uma imagem de uma profissão muito benquista na cidade. É como se fosse uma profissão medíocre, tá? É uma profissão que lida com animais, com esterco, né, com um monte de questões, e que deixa as pessoas impuras, começa aí. Existia uma ética da cultura greco-romana em que a boa riqueza era aquela que era oriunda da agricultura. E as outras fontes de riqueza podia ser riqueza, era riqueza igual, né? Mas elas não eram tão honradas quanto a que era originada da agricultura. Então, quando eu falo do pastor, eu já estou falando de um personagem que é pobre, né? Já estou falando de um personagem que é um tanto desprezado pela cultura que vai receber o texto evangélico, tá? E aí eu estou falando de pessoas que estão perdendo subsídios para pagar os impostos ou para a vida, tá? E a mesma ideia aqui nessa questão da pobreza da mulher, né? A mulher tinha 10 dracmas. A dracma equivalia a um tanto de tempo de trabalho. Se ela perde aquilo, ela perdeu aquele tanto, por exemplo, se é 10 dias, ela perdeu 10 dias de trabalho. Imagina num mês você perdeu o dinheiro de 10 dias. O que acontece nas nossas finanças? É o que ia acontecer com aquela mulher lá. Entendeu? Ela perdeu 1/10, né? 1/10 da sua renda, digamos assim. E às vezes 1/10 é o que falta para a gente fechar as contas. E se não tem, fica em falta, eu fico devendo, eu fico pobre, eu fico sem comida. Né? Ela e os filhos, né? Sempre tem essa coisa dos filhos com a mãe. E eu acho interessante que ambos se esmeram, né? Tanto o homem que procura a ovelha quanto a mulher que procura a moeda, se esmera nas suas atividades próprias para que encontre aquela coisa perdida, a ovelha ou a dracma. Né? E é tão bom achar que festeja. Porque a visão da fome, né? Ou a visão da dívida, porque a dívida acaba em escravidão ou morte, tá? É isso. E a não dívida acaba em fome. Então, ele ia ter fome, ou ele ia morrer, ou ele ia ser escravo. E a mulher também, né? Então, assim, ou ela ia ter seus filhos escravizados, algo nesse sentido, né? Sua família destituída. A perda de recursos materiais para a população pobre é muito importante, tá? Então, essas duas parábolas falam um pouco disso, de pessoas que têm um certo protagonismo e que encontrar alguma coisa perdida é bom. Mas ela é um pouco diferente da próxima, essas duas são um pouco diferentes da próxima parábola, né? Porque o que está dizendo aqui? Da alegria. As duas parábolas estão falando da alegria de quem retorna, né? Daquela pessoa que se converte, do pecador que é alcançado, né? E daí a gente pode entender isso tanto individualmente, como em termos comunitários, né? Grupos comunitários que se perderam e outros que não, e que foram encontrados e que foram, né, trazidos para junto do reino de Deus, ou pessoas mesmo que, né, foram evangelizadas ou encontradas e estavam perdidas e aí se voltaram para o reino de Deus, porque o reino de Deus está atrás das pessoas perdidas. Ela quer a ética do reino é cuidar dos perdidos, né? E a alegria no reino quando essas pessoas perdidas são salvas, retornam, né? Então essas duas estão nesse lugar. E esses mesmos temas aparecem na terceira. Só que aí tem um monte de diferença, porque provavelmente esse pai não é pobre, né? Esse pai que divide a herança não é pobre, porque ele não tem problema nenhum em dar um terço das coisas que estão ali, né, para o filho ir embora. E aí o filho gasta e ele nem fica zangado, perdoa mesmo. Então, tem um pouco a ver a parábola do filho pródigo, ou dos filhos difíceis, com o perdão do pai. E também com o perdão do filho que fica, porque ele não perdoa o irmão, né? E aí é interessante a gente olhar que o texto começa assim: existia um homem que tinha 2 filhos. E isso também é uma memória religiosa que a gente precisa resgatar. Que homens da nossa memória religiosa, lá do povo de Israel, tinham 2 filhos? E qual era a relação entre esses 2 filhos? Né? Então a gente vai ter, assim,
toda a história dos patriarcas, 2 filhos brigando, ou um filho brigando com os outros, né? Então a gente tem Esaú e Jacó, né? A gente tem Ismael, e aí a gente vai percebendo que essa construção religiosa tem a ver com a construção própria de Israel, né? Então é a evolução da história dos patriarcas, que tem várias vezes essa história de filhos, né, que tem problemas se repetindo, né, um filho contra o outro, mas que acaba nas 12 tribos de Israel, né? E aí também a gente precisa olhar para essa parábola com essa história religiosa, tá? A gente tem 2 irmãos que não se dão, que remetem a essa história dos patriarcas de Israel, né? E que tem a ver, que isso tem a ver com a construção do Israel, novo Israel, né? Que é a proposta de Cristo, o reino de Deus, né? É um reino do perdão, né? E é um reino da comunhão. Então chega um filho que fez horrores, né? Gastou toda a grana, volta, se faz de arrependido, e o pai não está nem aí se ele está se fazendo ou está arrependido mesmo, perdoa e coloca ele no lugar de filho novamente, e festeja. O outro fica zangado, é o outro problemático. A gente, quando lê esse texto, quer se identificar com os filhos, e quer identificar Deus com o pai, tá? Eu penso que não precisa ser tão imediato isso. Porque a gente ouve essa pregação desde criança na escola, né? Que Deus é como se fosse o pai e o filho são as pessoas pecadoras e as pessoas legalistas são o filho mais velho e não sei o quê, né? Podemos fazer essa interpretação? Sim. Porém, antes dela, vamos discutir o que está significando essa figura paterna para a sociedade. Porque é uma figura do grande patriarca da casa, né? É um homem que em tese é rico, que é patrão, provavelmente, de um monte de gente, mas que ele é diferenciado. Que aquela relação de patronato não está igual. Aquele patriarca lá não é rígido como diz que tem que ser. E essa mudança ética também é uma mudança do reino, né? Então o texto está falando de perdão, de acolhimento dos pecadores, né? Da alegria por esse acolhimento. Está falando um pouco do legalismo, né, do filho que fica, mas eu acho que associar imediatamente o pai com Deus é difícil, porque se a gente faz isso, a gente tem que associar o pastor, a mulher e o pai, entendeu? Porque é uma trinca de parábolas, elas estão na sequência, elas estão ligadas pelos mesmos motivos, né? Então, ou a gente faz isso, tanto o pastor como a mulher, como o pai são figuras divinas, ou a gente abre um pouco mão disso aí e tenta entender de outro jeito as 3 parábolas. Porque está falando de relações diferenciadas, né? Então, eu estou falando de pessoas pobres que festejam quando tem, né, encontram a coisa perdida, que é a sua sobrevivência, e essa relação, e essa assim, a mesma alegria, entendeu? Não é um paralelo assim de fulano é Deus, ciclano mas a mesma alegria é a alegria de Deus no céu, né? Então está um paralelo entre as alegrias. Assim como na parábola do pai, né, do pai com os 2 filhos problemáticos, é a relação que tem que espelhar a relação do reino, né? E não o pai ser não sei quem, fulaninho ser o filho mais novo ser o pecador e o filho mais velho ser o fariseu, que é uma interpretação muito em voga. E não é errada, mas eu acho que a gente pode dar um passinho atrás para entender um pouco mais completamente, talvez, né? E aí olhar que relação de patriarcado, né, de estrutura social da família é essa de um pai que perdoa, de um pai que acolhe, de um pai que divide, apesar de todas as questões, né? Então é dizer assim, no reino, a relação é essa, de perdão e acolhimento, de ambos os problemas dos filhos, né? Tanto do legalista como do outro. Então, os 2 estão fora da festa, né? Os 2 estão fora do acolhimento e os 2 tentam chegar para o acolhimento, né? Porque a parábola termina aberta, a gente não sabe a resposta do filho mais velho, né? A gente só sabe que o mais novo nunca recusou, né? Foi para a festa, está lá rolando, né? E o mais velho reclamou, não quis entrar. E o pai não abandona ele também, ele vai atrás. Então, ainda que a relação seja ruim e que
É a construção do novo Israel depende dessas relações, né, de perdão e acolhimento das várias problemáticas que podem acontecer dentro da sociedade, né, e aí dentro da cultura religiosa, tá? Então, que relações são essas que o reino de Deus está acolhendo e tentando arrumar? É tanto a dissolução, né, e a perdição, digamos assim, do primeiro filho, quanto a perdição do segundo por causa da inveja, não sei o quê. Então, essas questões não são para existir no reino de Deus, que é festa. É festa com acolhimento, entendeu? Então, essa parábola maior, completa o sentido das outras duas, entendeu? Elas estão conectadas às três, a gente precisa interpretá-la nesse lugar. Porque se a gente associa Deus ao pai, ou ao pastor, ou à mulher, o fariseu ao filho, né, ao filho mais velho, os pecadores ao filho mais novo, imediatamente, a gente está fazendo analogia. E o texto não diz que é isso, analogia. O texto não explica a parábola, né? Ele dá um contexto. E o contexto é da chegada de adversários de Jesus, né? O que os adversários de Jesus estão dizendo? Que ele recebe os pecadores. E Jesus está dizendo, eu recebo, através das parábolas, né? Eu recebo, tenho alegria no recebimento, a alegria é muita, o modelo de alegria são essas pessoas que festejam, né? E eu recebo vocês também, se arrependerem. Era junto da festa, entendeu? Então, tipo assim, é como se, embora o texto não diga, né? Tá retratando a ideia do reino de Deus. Então, é menos associar Deus com o Pai, né? E mais associar a ideia do que aconteceu ali com Jesus e qual é a ideia do reino que ele está contrapondo àquele acontecimento. Se os fariseus, né, estão reclamando, a história de Jesus está contando de uma história de acolhimento, de histórias, né, de acolhimento e alegria. Então, é uma festa mesmo, é uma festa messiânica. Eu estou falando, olha, o reino de Deus é alegria por todos os que chegaram. É alegria porque tem gente que não vai precisar, né, que as coisas perdidas se encontraram, a gente não vai ter falta, né, porque a alegria da mulher e a alegria do pastor provavelmente é isso, não vai ter a falta, né, e na parábola do pai a gente tem os problemas que são acolhidos pelo reino de Deus, tanto os que os fariseus estão reclamando, né, quanto o próprio problema dos fariseus, né, e aí eu estou falando do problema e não uma equivalência aos personagens, tá? Então, eu penso que quando a gente, como eu disse, a parábola tem contexto. E esse contexto conduz a gente para a interpretação da parábola. Se eu ler a parábola num outro evangelho, o contexto é outro, e aí eu tenho que interpretar a parábola lá. Ela não tem um único significado, ela depende do texto em que ela está inserida, tá? E a parábola é essa narrativa. E como narrativa, é uma narrativa dentro da narrativa, né? É a narrativa dentro da narrativa do evangelho. É Jesus contando uma história dentro de Lucas contando a história de Jesus, né? E aí ela tem essa abertura de possibilidade de entendimento, porque ela é entendida a partir do nosso mundo cultural, né? E o que eu estou propondo aqui? Que a gente olhe para o mundo cultural daquelas pessoas que estão recebendo a parábola, né? E tente entender como elas entenderam. Né? E não com essa construção teológica que a gente já fez, que pode ser olhada depois, né? E pode ser até certa, mas eu queria olhar para isso, minha proposta hoje é olhar ali, tá? Ali nesse ambiente cultural. No caso aqui, essas são 3 parábolas, né? A senhora não acha que elas representam cada uma faceta da personalidade de Deus? Ela não quer representar Deus total, que ninguém consegue representar Deus como um todo, né? Mas não acha que elas representam facetas da personalidade de Deus, de buscar o perdido, de perdoar, e que devem ser atitudes que nós devemos seguir também, né? A gente tem uma questão, né? Como a gente coloca Deus diretamente ligado ao Pai, a gente quer ver E aí eu tô pensando que... lembra que eu falei assim, a expectativa é escatológica, né? É explicar sobre como viver no reino, ou sobre o que esperar do reino, né? Então, o tema, a maior parte das parábolas,
Embora não diga que compara o reino, é um pouco sobre o reino também, porque é o como viver, né? Então Jesus está falando da ética, da vivência que ele está propondo, que é do reino, tá? Então eu estou construindo a ética do reino. Eu não estou tentando construir a faceta de Deus, quem sou eu? Mas eu acho que a gente tem que olhar para essa ética do reino, porque eu acho que é aí que as parábolas estão construindo, entendeu? A minha resposta para ti é essa. Então, quando está falando da alegria, né, da alegria de não ter falta que a mulher tem ou que o pastor tem, é essa a alegria do reino, quando encontra-se alguém que estava perdido. É essa a proporção, entendeu? E aí, eu tenho uma coisa bastante interessante nessa trinca de parábolas, porque não sei se vocês percebem, muitas vezes tem 3, né? Muitas vezes acontece de ter 3 repetições, não é só essa parábola, né? É uma regra quase assim, tipo, de construção. Uma coloca um negócio, a outra acrescenta um outro negócio, e a terceira termina de acrescentar. E aí, a construção da vivência do reino proposta aqui, né, contrapondo o discurso dos fariseus, o que é o reino? Que é essa a intenção de Jesus nesse texto. Os fariseus estão ali reclamando, né, não é só os fariseus, né? Os fariseus e os publicanos estão reclamando por causa de um tipo de ética que eles têm, que é a ética da separação, da pureza. Eles não se misturam, entendeu? Eles até ajudam, mas não se misturam. E no reino ele está dizendo, não, ó, nós estamos trazendo todo mundo para dentro, os que estão, os pecadores, e estamos trazendo também os estranhos aqui que não querem se misturar, né? Mas isso é a ética, é uma ética de acolhimento, entendeu? Eu acho que essa é a construção das 3 parábolas. É a ética da não falta, porque tem a questão de que não falta para as pessoas, então isso gera alegria, e essa alegria é comparada com a alegria do reino pelos pecadores, e a questão de que o reino é uma comunidade inclusiva, é uma comunidade que acolhe as pessoas. É também sobre perdão, entendeu? A ética do reino é a ética do perdão. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar dali. Eu queria só falar dessa última parabolazinha, que é a parábola da viúva insistente, tá? E eu vou ler rapidinho. Jesus contou uma parábola no início do capítulo 18. Para que aprendessem a orar sem cessar e não se desesperar. Prestem atenção. Orar sem cessar e não se desesperar. Ele disse, havia certa vez em uma cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração por ninguém. Também vivia nessa cidade uma viúva e ela vinha frequentemente até ele e dizia, julga a minha causa contra o meu adversário. Mas ele não queria por um bom tempo. Mas depois pensou consigo mesmo que eu não tema a Deus nem respeite ninguém, pelo fato de essa viúva estar me importunando, julgarei a sua causa para que ela não venha e acabe me agredindo, deixando um olho roxo. É assim o termo do grego, tá? Sim. Não é incomodar, é deixar a marca da agressão, tá? Por acaso, então Jesus disse, ouvi o que diz o juiz injusto. Por acaso Deus não julgaria a causa dos seus eleitos que clamam a ele dia e noite? Por acaso não usará de clemência para com eles? Eu vos digo, de imediato ele julgará a causa. Mas será que quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará alguma fidelidade a Deus sobre a terra? Então, uma coisa que só para chamar a atenção para algumas questões dessa parábola. De novo, a gente tem memórias. Quem são as viúvas? Se vocês forem olhar lá para o Antigo Testamento, as viúvas devem ser acolhidas, né, amparadas. Mas todas as viúvas que tem lá no Antigo Testamento são viúvas geralmente fortes, que vão atrás dos seus direitos, como essa. Não é uma viúva parada, né, esperando ser acolhida. Né? É uma viúva que é ativa, tá? E também aqui a gente tem uma tendência, porque eu acho bem ruim, que é colocar Deus no lugar do juiz. Porque de que a gente está falando? De uma mulher que resiste às coisas que ela vive, à injustiça que ela vive. Ela teve uma injustiça,
na história que ela está apelando judicialmente, e ela ainda teve a injustiça do juiz, 2 injustiças, e ela continuou lá brigando pela resolução dos problemas e alcance dos seus direitos. É essa persistência que é o problema, que é a questão da oração aqui. Mas não é qualquer oração. É oração pelo quê? Pelas necessidades só? Ou porque o texto termina falando da fé? Então eu penso que Jesus está incentivando as pessoas a serem desse jeito na oração pela fé. Tá? Então as comunidades do reino têm que orar tão insistentemente quanto essa viúva a respeito da fé das pessoas, tá? Quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando ele retornar. Então, é dever da comunidade cristã também orar incessantemente pela fé das pessoas quando dá a volta de Jesus, né? Que existam pessoas com fé. Então, é um pouco nesse lugar aí da esperança também, tá? Da esperança, da memória. Então, digamos assim, essas são chaves que a gente precisa ler, olhar as parábolas através dessas chaves, né? Entrar nas parábolas abrindo com essas chaves alguns entendimentos, que não são os únicos, mas são bons entendimentos. É isso. Agradecer a oportunidade de falar e desejar que a gente construa a cada dia de uma maneira mais próxima da mensagem de Jesus, esse reino de Deus de agora, né? Na expectativa do futuro.